mas diante das questões da faculdade, acabou ficando um pouco ruim de começar esse evento, mas finalmente conseguimos e gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos os participantes que nos acompanham nesta noite para debater um dos temas mais relevantes e atuais do cenário jurídico contemporâneo. Essa mesa integra o nosso ciclo de debates voltado à construção de pontes entre o direito constitucional e o direito do trabalho, buscando refletir sobre os desafios que as novas formas de organização do trabalho impõem às características jurídicas tradicionais e à efetivação dos direitos fundamentais. Apresentando um pouco melhor o tema da uberização, o fenômeno da uberização transformou profundamente as relações de trabalho nas últimas décadas. A expansão das plataformas digitais trouxe novas oportunidades econômicas e modelos inovadores de prestação de serviços, mas também suscitou importantíssimos questionamentos acerca da proteção social dos trabalhadores, dos limites da autonomia contratual, da subordinação algorítmica e do papel do Estado na regulação dessas relações. Nesse contexto, a discussão ultrapassa os limites do direito do trabalho e alcança diretamente questões constitucionais relacionadas à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à livre iniciativa, à igualdade material e à concretização dos direitos sociais previsto na Constituição de 1988. Agora eu passo a palavra para nossa querida organizadora desse evento, nossa mediadora Fernanda Zarur, para apresentar os convidados e fazer a nossa mediação. Boa noite, minha querida presidente, boa noite a todos que nos acompanham, membros e não membros da LAEC, nossos alunos queridos, seja pelo YouTube, seja, enfim, pelos canais da LAEC, no WhatsApp também. Gostaria de saudar muito ambos os professores, o professor Berthier, sempre muito simpático, atencioso, nos corredores, no WhatsApp também, com todos os alunos e não alunos. Eu, por exemplo, não dei a sorte de ser aluna dele, mas sempre fui muito bem recebida, com muita atenção, muito carinho por ele. Professora Tupinambá também, professora de processo do trabalho, foi professora da nossa presidente e, infelizmente, não minha também, por azar, porque eu entrei no segundo semestre. E fazendo uma breve apresentação dos de 3 convidados, por enquanto 2 aqui presentes, que temos a honra de contar com a presença, sendo 3 grandes referências na área, né? Como nosso primeiro convidado, temos o professor João Batista Berthier, professor de Direito do Trabalho da UERJ e procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, MPT, instituição na qual já exerceu o cargo de procurador-chefe. É uma grande satisfação contar, mais uma vez, com a sua presença nos nossos eventos, professor. Como nossa convidada, temos a professora Karina Tupinambá, professora de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da UERJ. Além de sua destacada trajetória acadêmica, atua intensamente na advocacia trabalhista e entrega importantes instituições voltadas ao estudo e desenvolvimento do direito do trabalho. E, por fim, temos também o professor Daniel Queiroz Pereira, a entrar ainda na chamada, professor de Direito Processual do Trabalho e Prática Jurídica Trabalhista da UERJ, atualmente subchefe do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito. Também atua como advogado e professor em outras importantes instituições de ensino jurídico. Mais uma vez, a gente reitera aqui o agradecimento, a disponibilidade, sobretudo a generosidade dos professores em compartilhar conosco, com os demais alunos, membros e não membros da Liga, as suas reflexões e as suas experiências. Para iniciar, a gente vai fazer uma pergunta provocativa, que é uma questão que vai servir como ponto de partida para o debate, tá bom? E vai ser a mesma pergunta, inicialmente direcionada aos seus professores. Segue a pergunta. Diante do crescimento das plataformas digitais e das novas formas de organização do trabalho, o modelo jurídico atualmente existente é suficiente para garantir a proteção constitucional dos trabalhadores, ou estamos diante da necessidade de repensar categorias tradicionais do direito do trabalho? Eu passo inicialmente a palavra da resposta a essa pergunta provocativa ao professor Berthier. Bom, boa noite, Júlia, boa noite, Nanda, boa noite, colega Carolina, professora querida da casa também comigo,
Boa noite às alunas e alunos da UERJ. Eu também sou filho da UERJ, então tudo que tem a ver com a UERJ me interessa. Eu curto muito participar. Então vamos. Tentar responder a sua pergunta provocativa. Gostei do nome, pergunta provocativa. O que acontece é o seguinte, eu vou começar citando Cazuza, que falava que o Brasil, eu acrescento o mundo, é o museu das grandes novidades. Claro, as coisas mudam sempre, a história não tem fim, mas é importante avaliar o quão profundas são tais mudanças ou não. Porque notem, sim, estamos em mais uma revolução industrial, a tecnologia veio, a inteligência artificial veio, mas o sistema, isso me parece inegável, ainda é capitalista. Então, alguns dos nossos problemas continuam. E, evidentemente, temos que tentar resolvê-los. Qual é a questão? E aí já vou direto ao ponto, porque são só 15 minutos, não tenho tanto tempo assim, mas é tempo bastante para responder bem à provocação. Esses trabalhadores uberizados são ou não são empregados? E, em sendo empregados, a lei que temos basta? Eu dividiria a sua pergunta nesses dois pontos de resposta. Vou começar pelo primeiro. Eu, particularmente, acho que são empregados, sim. É curioso, né? O Supremo Tribunal Federal tem sido muito capaz de enxergar fake news. Tem sido muito capaz de perceber o que é fake, mas talvez ele possa aperfeiçoar a pontaria dele para constatar fake contracts. E notícias podem ser fakes, contratos também podem ser. Nem todo contrato, em sua forma, diz o que ele é na realidade. Isso não mudou. Enfim, por que, a meu ver, esses trabalhadores são empregados? São seres humanos, são. Por enquanto, o drone ainda não está entregando a pizza. Então, são seres humanos. A prestação é pessoal? Sem dúvida é. Sem dúvida é. Escolhido pelo algoritmo, vai quem ele escolheu. Então, é um ser humano e a prestação é pessoal. É onerosa? É. Estão lá para receber e a precificação baixa vai ser um problema que mais à frente eu vou aprofundar. É um trabalho não eventual? Para muitos é. Eu vou concordar. Se alguém se inscrever em plataforma e quase nunca pegar corrida, empregado não será. Mas o algoritmo jamais o escolherá. Uma figura um tanto ou quanto irreal. Não vai ter essa, de pegar pouca corrida e quando pegar ser escolhido. Agora, o grande ponto é, eles são subordinados juridicamente ou não? Esse é o ponto. É aqui que está a discussão, me parece. Então, é uma prestação de um ser humano, pessoal, onerosa, e para vir vínculo tem que ser no eventual, prolongado no tempo. A questão toda é saber se eles são subordinados, porque as plataformas se apresentam, no discurso delas, são plataformas de aproximação, em tempo real, via tecnologia. Aproximo quem quer comprar pizza, quem quer entregar a pizza, quem quer vender a pizza. Aproximo quem quer ser transportado, quem quer transportar. Então, é como se a função delas fosse só essa. A aproximação de pessoas que aproximadas foram, se entendam. Bom, e aí o trabalhador escolheria a corrida que quer, o dia que trabalha, o quanto trabalha, que daria uma ideia de uma espécie de autônomo, ou como alguns falam, empresário de si mesmo. Eu sou meu próprio negócio, eu e minha bicicleta, eu e meu carro alugado. Enfim, é um argumento lá, enfim, temos que levar adiante, tem quem considere que está correto, enfim, é do jogo o debate. Democracia é bom por causa disso. Agora, por que eu vejo o vínculo? Porque esses algoritmos, o que eles são, e esse é o problema deles, eles são indutores de comportamento e pensamento. Aí sim temos algo novo no mundo. Essa coisa de que nós hoje pensamos com menos espontaneidade e agimos com menos espontaneidade, porque o algoritmo veio. Resultado, por que, ao meu ver, eles são, sim, trabalhadores subordinados? Pela essa indução de comportamento que o algoritmo causa. É a tal história. Quem está nessa está por alguma necessidade, ou fazendo sua renda, ou complementando sua renda. Então, há uma certa necessidade em quem está nessa.
Ninguém está nessa vocacionado. Então, as pessoas que estão nessa estão por alguma necessidade. E toda vez que você é necessitado, você fica sem tantas perspectivas assim e age por imediatismo. Então, eu vou aceitar as corridas que me são oferecidas, porque eu sei, quanto mais corrida eu pegar, mais corrida vão me passar. Eu sei disso. Mais corrida me candidato, mais corrida me passarão. E a precificação é baixa. Vou ter que trabalhar muito. Se eu pegar corrida em dia que ninguém quer, hora que ninguém quer, vou ao local que ninguém quer, estou pontuando. É a tal da gamificação do trabalho. Eu vou ganhando vidas. Eu vou ganhando vidas. Porque eu peguei aquela corrida, peguei aquela outra, emendei corrida na outra, vou trabalhar em hora que ninguém quer, vou trabalhar em dia que ninguém quer, vou trabalhar no Natal, vou a lugar que ninguém vai. E eu estou ganhando vidas para o jogo continuar. Resultado, essa é uma maneira de te forçar a trabalhar. Outra coisa, o trabalhador não está em casa com seu celular se candidatando a uma corrida. Ele está perto de onde há trabalho. É só olhar uma praça, não tem muita pizzaria ou restaurante, ou as proximidades de um aeroporto, como tem carro parado irregularmente ali. Porque o algoritmo geolocaliza. Então, induz aonde é que você tem que estar numa hora que não seria de trabalho. No fundo, o que eu estou dizendo é, por isso que eu falei, começando com o Cazuza, de Museu das Grandes Novidades. Tem coisa nova? Claro que tem, o mundo muda, não há o fim da história. Mas a questão é saber o quanto mudamos e quais problemas remanescem. Esses indivíduos que trabalham assim, eu não consigo chamá-los de autônomos. Eu acho que são trabalhadores com grau de subordinação, claro, uma subordinação nova, uma subordinação que não é mais aquela ordem verbal dada, olho no olho, não é mais um regulamento interno que você lê e cumpre, mas é uma subordinação algorítmica. Mas eu vejo ali o vínculo de emprego. Digo mais, na concepção mais tradicional do vínculo de emprego, o que você tinha? Você era empregado de uma empresa, então você tinha lá sua admissão, celebrado contrato de trabalho, e a empresa apresentava o regulamento da empresa. As regras estão aqui. Após apresentar as regras, te diziam quem era o teu gerente, quem mandava no teu setor. E se bobear, vinha um outro que era o seu capataz, quem fiscalizava para te dar broncas. O algoritmo é tudo isso junto. O algoritmo são as normas, o gerente e o capataz. Tudo desumanizado, mas muito presente. Então, no fundo, é só uma subordinação na nuvem, mas é uma subordinação. Outra coisa importante é a precificação é baixa, então você se obriga a trabalhar muito. Eu gosto muito de ver no YouTube o Paulo Galo falando, que é um entregador. Um entregador, ele se autodenomina entregador antifascista. Enfim, bacana que ele seja antifascismo, acho positivo ser sempre contra o fascismo. Mas, enfim, ele se diz um entregador antifascista. Eu gosto que ele fala entre um palavrão e outro, porque uma vez perguntaram para ele, mas você tem horário? E a resposta foi uma resposta que só dá quem sofre. Disse ele, meu horário quem faz são as minhas dívidas. É isso. Como ele diz, para comprar a bicicleta para o meu filho, vou ter que trabalhar mais. Outra coisa importante é, se eles são autônomos, eu vejo um traço no autônomo. O autônomo é alguém que, na atividade que começa, tem possibilidade de crescimento. Eu tenho lá minha carrocinha de pipoca e vendo pipoca lá. Estou duro vendendo pipoca, sou um batalhador. Empreender não é fácil, não. E tem empreendedor de verdade no mundo? Claro que tem. Eu vou vender tanta pipoca que vou comprar uma segunda carrocinha, e uma terceira, e uma quarta, e talvez venha expandir negócio. O autônomo é alguém com possibilidade de crescimento. Então, ele vai poder subcontratar, vai poder expandir, aumentar o negócio, diversificar. Um entregador de bicicleta ou de carro só pode crescer se trabalhar mais. Isso não é crescer, isso é trabalhar mais. Se o teu trabalho, você é escolhido pelo algoritmo, como é que você vai crescer?
a não ser que você trabalhe mais horas. Outra coisa importante, é claro que às vezes, quando chega um entregador aqui em casa, eu vejo uma pessoa mais velha entregando pizza. Fico até preocupado, porque assim, quando você é mais jovem, você tem mais energia para encarar uma roubada dessas. Mas essa geração que hoje está aí, a maioria são jovens, esses motoristas, entregadores, quase todos estão abaixo dos 40. A minha pergunta é: eles vão ter energia para trabalhar nessa intensidade a ponto de terem tempo de contribuição para se aposentarem? Ou essa é uma bomba social de efeito retardado? Porque esse pessoal trabalha muito sem satisfação, pessoal. É o tal do trabalho estranhado. É vender o que você não pode comprar, é construir o prédio que você não vai morar, é montar carro que você nunca vai ter, é entregar comida com fome. A minha pergunta é: essa legião de pessoas jovens que estão trabalhando assim, terão energia para trabalhar assim até chegarem à aposentação, ou será que não chegarão lá? E se não chegarem lá, vão estar aonde? Outra coisa grave também, e aí tem muito a ver com o constitucionalismo, eu acho que o constitucionalismo brasileiro errou. O rock and roll também errou. Acontece. E por que errou? Porque a minha geração, e até quem veio um pouco antes dela, achou que 5 de outubro de 88 era um pouco o fim da história. Olha, coisas acontecerão, fatos virão, mas a Constituição que temos é muito boa e isso já resolvemos. É com ela que iremos rumo à eternidade. A gente viu a tentativa de golpe. Então, no fundo, constituições não são tão sólidas assim. O que sustenta a Constituição não é autossustentável, não. Quem sustenta a Constituição é a sociedade. Esquece cláusula pétrea. Quem sustenta a Constituição é a sociedade. Se mais gente é a favor dela, ela subsiste. Se ninguém é a favor dela, ela é um pedaço de papel, como dizia o La Salle. É fundamental saber que, para preservar o constitucionalismo, nós precisamos criar cidadania. E o cidadão é sempre alguém que vota com perspectiva. O cidadão pensa um futuro para a sociedade que ele integra e um futuro para ele. Esses trabalhadores vivem com base na pauta da necessidade, logo não têm perspectiva, logo são imediatistas. Em que tipo de gente eles votam? O que as pessoas não entendem é o quanto a uberização é ruim para a democracia. Porque é isso. Democracia precisa de pessoas que votem com perspectiva. Eu tenho um projeto de vida para mim e tenho um projeto para a sociedade que eu integro. Já que eu tenho perspectiva, eu voto em perspectiva e voto talvez melhor. Agora, se eu sou um necessitado, que por ser necessitado fica sem perspectiva para mim, que dirá perspectiva para a sociedade? Aí vira um imediatista para mim e voto, se bobear, em pessoas cujo sentimento básico é o ódio, é a destruição, é aniquilar o Estado, é aniquilar a sociedade, aniquilar conquistas sociais. Se a minha vida está ruim, por que vou ambicionar algo tão melhor assim para o mundo? Então, a uberização não é um fenômeno trabalhista, é um fenômeno antropológico, sociopolítico, que, a meu ver, completa com democracia que se quer manter. Para começar, é isso. Esperar agora os outros falarem para depois vir o debate. Mas eu diria que são empregados. Claro que legislação pode melhorar muita coisa. Questão de consertar carro quebrado, afastamento por doença, podem ser criadas algumas peculiaridades, mas eu acho que estruturalmente é o bom e velho vínculo de emprego nesse mundo onde a gente vive um pouco na nuvem, mas muito ainda na realidade. É isso. Muito obrigada, professor Bertier, pela excelente exposição, pelas reflexões que você apresentou já de início e por também me dar esse gostinho pessoalmente, falando agora, de assistir um pouquinho de sua aula, já que, como disse, eu não tive sorte de ser sua aluna.
É, passo agora a palavra à professora Carolina Tupinambá. Boa noite, professora. Pronto, arrumei. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Agora vejo meu amigo Daniel também, que chegou. Aproveito a oportunidade para cumprimentar. Sempre bom também estar com meu querido Bertier, com vocês, meninas. E tem duas pessoas me mandaram mensagem assistindo, a querida Tayane, e estão mandando beijo, e o Mário também, que eu estou mandando beijo. Estão assistindo aqui. Estava até acompanhando pelo YouTube, então tão legal saber dessa liga, eu nem sabia. E aí divulguei aqui para os amigos. Bom, e aí, pessoal, para também tentar responder nesses 15 minutinhos a pergunta sobre se. Quer dizer, a pergunta é mais densa, né? Mas qual que é essa perspectiva da uberização? No meu modo de ver, me parece que o mundo do trabalho lógico, tem esse aspecto sociológico, sim, antropológico, mas tentar também puxar para a minha interpretação dentro do direito do trabalho. E o que eu acho é que nas últimas décadas a gente viu que o mundo do trabalho às vezes realmente não está se encaixando na normatização que ele foi pensado lá atrás, porque lá atrás tinha assim me parece duas pessoas mais identificáveis no mundo do trabalho. O sujeito que explorava a mão de obra, detinha o capital, as ferramentas e tudo de trabalho, e aquele que tinha só a mão de obra para oferecer. Então, essa dicotomia, né, era mais fácil para a gente se posicionar no direito e não deixar um ser explorado pelo outro, que já entrava meio que com essa perspectiva de vilania. Hoje a gente tem, dentro dessas pontas, microempresas, sabe? Altos empregados, pessoas com mais poder de barganha na negociação, pessoas que entram mais fragilizadas ainda do que antigamente. Então, a entrada da tecnologia no mundo do trabalho, a entrada a possibilidade de globalização, a perspectiva de globalização também, da gente poder trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo, o ingresso das novas gerações nos contratos de trabalho também, são vários fatores que foram deixando o mundo do trabalho mais complexo e não tão assim maniqueísta do ponto é o cara que carrega o piano e o cara que é o dono do piano. E hoje a gente tem um leque maior de pessoas para a gente poder tentar acomodar nesse conflito de capital-trabalho. E dentro desse estique-puxa de vários fatores mobilizando o mundo do trabalho, a gente acabou nos deparando com uma realidade de milhões e milhões de pessoas desempregadas, milhões e milhões de pessoas no emprego da informalidade, gente das pessoas que acordam no Brasil hoje e que se vestem para ir trabalhar, a cada 10 pessoas, só 3 pessoas dessas 10 conseguem ter carteira assinada e está dentro desse mundo do trabalho pensado antigamente. E esse mundo do trabalho é um mundo muito confortável, né? Porque se você trabalha além de 10 horas, você tem uma remuneração diferenciada. Se você trabalha de noite, você tem uma remuneração diferenciada. Se você é transferido para outro lugar, você também tem isso levado em consideração. Então, para quem está dentro dessa redoma de mundo do trabalho, tem um certo conforto. E o que me parece que é desafiador é que acabou que no Brasil a gente está vivenciando um esquema que ou você está dentro dessa bolha de proteção, ou você meio que quase que não tem nada. Porque quem é que, dentro desse mundo globalizado e tecnológico, tem ocupação? Você tem o trabalhador CLT mesmo, carregador de piano, aquele cara tradicional, mas você tem, sei lá, os estagiários, os representantes comerciais, os pejotizados, aqueles que se mobilizam através de plataformas de mão de obra, as pessoas, os aprendizes. Então, assim, são vários perfis contratuais. Alguns o legislador já trouxe uma proteção mínima e outros estão aí patinando. Esse cara que a gente está pensando hoje, que é aquele que se mobiliza por plataforma de trabalho, ele está solto no mundo. Então, ele não tem
essa proteção que a CLT pensou, e tampouco tem algum olhar do Estado para você ter uma garantia de direitos mínimos, de trabalho decente, de um trabalho com limitação de jornada, com salário mínimo, condições de saúde e segurança do trabalho. Então, por isso eu acho que, sim, que o modelo que a gente tem hoje não consegue abraçar esse trabalhador que se mobiliza por plataforma. E aí também não adianta só sentar e chorar, porque não abraça mesmo, nossa, então que mundo cruel, vai embora todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar soluções. E aí, quais seriam essas soluções? E me parece assim, tem uma solução que é uma solução constitucional, que é uma solução de um país que a gente lê no artigo 7º, uma série de direitos voltados para os trabalhadores, e em nenhum momento tem uma vírgula, um aposto lá de trabalhadores que tenham carteira assinada, na verdade, são direitos dos trabalhadores brasileiros, e a gente acaba lendo isso com uma certa mesquinharia, uma certa pequenez de ideia. Então, a gente sempre leu que aqueles direitos são de quem tem carteira assinada, mas o certo seria se a gente, por exemplo, tivesse que tutelar direito de um sujeito que está engajado em plataforma de trabalho, a gente fala assim, eu queria, sei lá, hora extra para esse cara a partir da 8ª. E que hora extra é essa? A hora extra que a Constituição garante para trabalhador, ele não é trabalhador. Então, talvez a gente não tenha nenhum judiciário com maturidade para entender isso. Todas as vezes que eu postulo isso, por exemplo, na justiça, para trabalhadores não empregados, subordinados, acaba que é mais fácil a justiça me dar o vínculo do que ter que encarar essa situação de qual que é o espaço de direito para quem não tem vínculo subordinado. Mas uma solução que é mais abrangente do ponto de vista constitucional é essa leitura ampla. Todos os ramos do direito têm uma leitura ampla, né, de constitucionalismo. A gente tem uma leitura apequenada. Se não for pela via constitucional, que seja por uma via legislativa. Eu realmente não acredito que seja possível a gente passar esse elefante aí embaixo da porta, de colocar o sujeito do Uber dentro da CLT, porque eu imagino que tem vários problemas até logísticos. Então, quando a gente pensa assim, sei lá, vamos dizer que ele seja, então, um empregado da empresa que seja detentora da plataforma. E aí, se ele for um empregado da empresa detentora da plataforma, a gente tem, por exemplo, sei lá, coisas quando ele está à disposição e não chamam ele, por causa do algoritmo está com pouca gente, está com muita gente, sei lá, não chamam ele está à disposição. Aí isso seria um horário à disposição, mas e quando ele está à disposição, porque ele está com a situação ligada, com coisa aberto, mas resolveram não chamar. Ou ele está em casa e esqueceu o negócio aberto. Então, o cômputo dessa jornada, para mim, é meio confuso. Quando você pensa em CLT, você pensa assim, a partir de tantos empregados, eu tenho que constituir uma CIPA. Como é que vai fazer uma CIPA para trabalhador de aplicativo? Então, eu acho meio confuso as ferramentas, os instrumentos que a CLT trabalha para tutelar direito, para você transportar isso para a realidade do Uber. Como é que você vai calcular o salário mínimo desse sujeito em termos também de categoria, se você tiver um piso, você está trabalhando no Rio, amanhã está em Volta Redonda, você está entendendo? Então, também essa falta de limitação territorial. Então, acho que é mais fácil a gente vários pontos que vão ficar. E acho que apareceu um negócio aqui que a minha conexão está instável. Está instável, pessoas? Vocês estão me ouvindo? Já voltou. Voltou, mas deu uma travada. Foi só um pouquinho, professora, já voltou. Apareceu uma mensagem do além aqui, mas aí. Bom, então, por isso, então, uma outra solução seria a normatização
heterônoma do Estado. E aí a gente tem vários projetos de lei, e aí teria que ter uma participação para poder engajar esses projetos de lei com o máximo de tutela, principalmente previdenciária, de saúde e segurança do trabalho, né, de seguro contra acidentes para esses trabalhadores de plataforma, de direcionamento de responsabilidade, não só para a plataforma, mas também, às vezes, para o tomador na ponta daquele serviço, que muitas vezes é visto como cliente, mas em vários modelos de plataforma, a gente pensa só em Uber, mas no Brasil mesmo a gente tem mais de 100 modelos de plataforma, entendeu? De serviços. Gente que está fazendo a unha através de aplicativo, né? Você pede manicure através de aplicativo, gente, através de aplicativo. Então, a questão de entrega, a questão de transporte é mais comum, mas existem uma infinidade de modelos. E aí que esses projetos de lei consigam sair do papel, trazendo o máximo de proteção, principalmente em relação aos conceitos atuais de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho. E um outro formato, né, de solução para a gente poder abraçar uma proteção mínima para esses trabalhadores seria o que vem sendo experimentado no direito internacional, porque lembra que no artigo 8º da CLT a gente fala lá que é fonte do direito do trabalho também, direito comparado, direito internacional. Então é possível também a gente construir uma tese, um raciocínio de que alguns países que já normatizam esse tipo de prestação de serviço através de plataforma, que a gente possa também nos valer de uma série de institutos que estão sendo criados em outros países, por exemplo, a questão de contratação obrigatória de seguro quando eu sou plataforma, questão de você romper o acesso do trabalhador a partir de determinado tempo que ele possa estar logado naquele aplicativo. Então, a gente pode, por exemplo, né, se houver essa oportunidade de judicialização, pedir com base na lei, sei lá, na lei mais antiga, na Espanha, por exemplo, que você tem trabalhador economicamente dependente, o para-subordinado do direito alemão, você tem também na Inglaterra você tem também aqueles contratos por hora de trabalhadores que não são integralmente subordinados. Você tem assim modelos no direito internacional que também poderiam trazer ideias de solução de uma proteção para esse tipo de trabalhador. Então, assim, a leitura abrangente da Constituição, a questão de uma luta, de um amadurecimento pelo direito interno conseguir alcançar esses trabalhadores, a questão da solução internacional e, finalmente, a última questão, que é a questão que eu acho mais charmosa do mundo, mais legal de todas, que é do diálogo interno. Então, a partir do momento que esses trabalhadores conseguem, como foi, por exemplo, o break dos aplicativos, lembra, na época da pandemia, cada vez mais a gente tem um modelo de construção coletiva super superado, porque se você não é empregado CLT, você não tem sindicato, você não tem representatividade, e está totalmente fora de moda, isso é um negócio tão sem lé com cré. Ou o que vale é você se identificar com aquela sua categoria, você se associar, e esse movimento de coletivização, ele sempre dá empoderamento para as pessoas que estão reunidas, associadas. Então, eu acho que a solução de superação autônoma de conflitos, né, pela identificação coletiva desse conflito, e aí você conseguir negociar associações de trabalhadores por aplicativos com os aplicativos, com reunião de tomadores de serviços por aplicativos, essa é a solução assim que eu acho top de maturidade civilizatória do universo. Então, meus amigos, a minha resposta é que o modelo não atende e que talvez seriam caminhos essas soluções de Constituição, de direito interno, de direito internacional e de solução construída para as partes. Então, estava me vigiando aqui para não perder a fala do professor Daniel. É isso. Um beijo grande para vocês.
Agradeço muito, professora, pela valiosa contribuição, pelos apontamentos trazidos ao debate, inclusive direito comparado. Eu realmente não fazia ideia, não sei se a Júlia conhecia algum desses. E ressaltar aqui também que é muito importante para mim, para ela, para todas as demais alunas da UERJ, ter uma professora nesse debate e também atuante, inclusive perante o tema 1291 no STF, para uma representatividade feminina, isso é muito importante também. De direito comparado, inclusive aprendi nas aulas de processo do trabalho. Você teve a sorte, pô, foi aluna dela, não fui. Mas aproveito aqui para saudar o professor Daniel também, entrou na chamada, conhecido como o professor mais fofo do departamento de processo, porque de Boa trabalho noite, professor Daniel. E convidar ele também para fazer as considerações iniciais acerca da pergunta. Se quiser que a gente repita a pergunta, professor, não tem problema, só fica à vontade. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite, fico muito honrado. Como podem perceber, estou aqui na nossa UERJ, né? Estou aqui no NPJ, me atrasei um pouquinho porque realizei a vista de provas para minha turma de prática forense trabalhista. No dia de vista, o professor é mais querido, né? É mais demandado, né? Então, acabei ficando mais um pouquinho lá, mas agradeço muito pelo convite. Dizer que é uma grata satisfação integrar, né, essa mesa ao lado do professor João Berthier. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor João Berthier, né? Isso porque ele é muito precoce, foi uma das primeiras turmas dele na UERJ, e tive a imensa satisfação de ser contemporâneo de graduação da professora Carolina, e agora tê-la como amiga e colega aqui no Departamento de Direito Processual da UERJ. A professora Carolina foi monitora de Direito Processual do trabalho da minha turma, embora a nossa diferença seja muito pequena. Então, na realidade, acabei aprendendo com ambos, né? E, de certa forma, eles podem ser apontados como culpados por vocês me aturarem, não é isso? Então, então pronto, né? Já fiz aqui a devida indicação, né? Bom, acho que entendi aqui, vocês também tinham me passado algumas diretrizes, né? Daquelas que do que deveria nortear aqui o nosso debate, a nossa exposição. Acho que professor Berthier e professora Carolina, com a genialidade, com o cuidado que sempre lhes são peculiares, já trataram muito bem da questão. E eu acho que talvez o que eu possa, nesse momento, contribuir trazer também aqui um apanhado das decisões que foram proferidas pelo nosso judiciário relacionadas à uberização e ao trabalho por aplicativos. Tá? Eu participo de um projeto de outra instituição que tem como objetivo ministrar aulas nas escolas judiciais dos diferentes TRTs para juízes e servidores, e nós, como uma forma de cuidar desse módulo, que é sobre economia e relações individuais de trabalho, eu acabei fazendo um levantamento das principais decisões, desde a primeira decisão referente à uberização até algumas mais recentes, e os fundamentos, até, claro, a suspensão dos processos pela afetação do tema como tema de repercussão geral, mas acabei fazendo um levantamento das decisões, digamos assim, mais emblemáticas, né, em relação ao tema, né? E é curioso a gente perceber que a expressão uberização foi cunhada no Brasil, né? Em uma das primeiras decisões proferidas a respeito desse tema. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui a tela, eu imagino que sim, né? Até porque tem uma tabela bem interessante, não sei, acho que vocês precisam me autorizar, né, a compartilhar, se não me engano. Autorizei aqui, professor. Acho que sim, acho que agora sim. Só um minutinho. Essa daqui, pronto, share. Tá lá. Acho que vocês conseguem visualizar agora, não? Vou colocar aqui no modo exibição, não sei se ele permite sim. Bom, eu coloco ali Bom, o direito do trabalho, né, como o professor João Berthier nos ensinou, ele é um ramo do direito moderno, né? Ele surge como fruto da Revolução Industrial, como uma reivindicação dos trabalhadores, do proletariado, por novas e melhores condições de trabalho. Por isso se diz que o direito do trabalho na esfera internacional é fruto de um movimento ascendente,
né? A reivindicação dos trabalhadores frente às classes detentoras do capital e dos meios de produção, uma realidade que, por vezes, é questionada no que diz respeito à evolução do direito do trabalho no Brasil, sobretudo pelo seu surgimento durante o período, não diria pelo seu surgimento, né? Mas talvez pelo fato especificamente da CLT ter surgido durante o período do Estado Novo, 1943. Professora Carolina já ilustrou muito bem que aquela relação clássica, né, que previa dois polos, né, envolvendo empregado e empregador, ela se transformou no decorrer do tempo, né? E hoje nós temos outras formas de prestação de serviço que não essa relação clássica entre empregado e empregador, né? Isso traz, de fato, uma grande mudança. E dentro desse cenário, né, atingido também por todas as outras mudanças trazidas pela globalização, nós temos a Uber, né? A Uber é uma empresa multinacional norte-americana, ela trabalha com uma tecnologia de e-hailing, através da qual é possível se solicitar, né, um veículo, né, através de smartphone, por exemplo, né? Então, esse é o principal objetivo da Uber. A Uber, ela diz que, na realidade, é uma simples prestadora de serviço, que, na realidade, ela fornece uma plataforma para que usuários e motoristas parceiros possam se conectar e, assim, viabilizar a prestação desse serviço, né? Ao longo do tempo, nós tivemos aí várias decisões a respeito da matéria, né? O TRT da Terceira Região, Minas Gerais, foi paradigma, né, nas primeiras decisões a respeito do tema. Tivemos uma primeira decisão, que foi proferida pela 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em que não houve o reconhecimento do vínculo, né? Basicamente, o juiz Felipe de Souza Sickert, né, nesse julgamento que data de 30/1/17, né, ele se posicionou no sentido de que o ius variandi, né, pertence basicamente ao motorista, né? Então nós teríamos ali uma relação mais próxima da parceria do que propriamente do vínculo estabelecido por subordinação, não haveria propriamente ali uma relação de emprego, né? E o que ele diz é que a Uber apenas daria algumas diretrizes e exibiria alguns vídeos como tutoriais para facilitar a prestação do serviço e orientar o motorista parceiro da melhor maneira possível na prestação desses serviços, né? E indica que o motorista teria ampla liberdade, né, para prestar o serviço no horário que lhe fosse mais conveniente, né, e que a sua jornada seria absolutamente flexível, né? E para arrematar, afirma que todo contrato traz direitos e deveres para ambas as partes, mas que nem por isso todo contrato implica necessariamente no reconhecimento da existência de uma relação de emprego. Em contrapartida, né, aqui, mais adiante, né, nós tivemos aqui uma decisão proferida pelo juiz Márcio Toledo Gonçalves, justamente o que cunhou a expressão uberização, né? Ele era o titular da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, e nesse caso foi reconhecida a existência do vínculo entre motorista parceiro e a Uber, tá? E aí ele aponta alguns pressupostos muito interessantes para afirmar a existência desse vínculo. Em primeiro lugar, é a Uber que realiza o cadastro e seleciona os motoristas. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, os pagamentos são realizados pelos usuários para a Uber, né? Ela retira o seu percentual e repassa o valor remanescente aos motoristas, né? Então, ela teria o controle também no que concerne ao recebimento desses valores. Além disso, na concepção dele, a finalidade última da Uber seria prestar o serviço de transporte, né? Então, com base na própria teoria dos fins do empreendimento, né, a atividade do motorista parceiro estaria inserida na atividade fim da própria Uber, né, o que ratificaria a existência de vínculo. Para além disso, esse motorista parceiro, ele se submete a um poder disciplinar que é exercido pela própria Uber, né? Se ele recusar um certo número de corridas, ele pode ficar desabilitado por um determinado período de tempo. A depender da conduta que ele adote, ele pode até mesmo vir a ser excluído da plataforma, né? Então, isso também seria mais um fator a corroborar a existência do vínculo entre o motorista parceiro e a Uber.
Um fator interessante, se colocado do lado do usuário, é que normalmente o usuário ele não escolhe, né, nem o carro, nem o motorista, né, e também não estabelece o preço. No decorrer do tempo, a Uber foi tentando trazer um grau maior de autonomia, né, tanto para o usuário quanto para o motorista, criando modalidades diferentes, né, então hoje tem lá a UberX, o Comfort, o Black, né, e também o Uber Negocia, né, em que o motorista parceiro e a Uber podem negociar esse valor. É claro, eu estou focando aqui na Uber, porque por ter sido a primeira a prestar serviços através de plataformas no Brasil, ela se tornou um arquétipo, né, para outras formas de prestação de serviço, embora, por óbvio, hoje nós tenhamos plataformas as mais diversificadas, né? Para contratação de diarista, para limpeza, né? Pessoas que fazem unha, que prestam todo e qualquer tipo de serviço, né? Mas, enfim, a Uber continua sendo esse paradigma. Essa outra decisão que eu coloco aqui para a nossa reflexão, ela foi proferida pelo STJ, em um conflito de competência. Olha que coisa curiosa, o motorista parceiro, ele residia em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, e ele tinha ajuizado a sua ação, não na Justiça do Trabalho, mas sim no juizado especial lá de Poços de Caldas, e o pleito dele era uma indenização a título de dano moral, porque ele havia sido banido da plataforma, e ele queria reingressar na plataforma, né, e obter essa indenização a título de danos morais. O juizado especial de Poços de Caldas disse o seguinte: olha, não está comigo, eu não sou competente para julgar essa demanda, porque ela envolve relação de trabalho. Tá? Remeteu o feito à Justiça do Trabalho. A Vara do Trabalho recebeu a ação e disse o seguinte: olha, também não é competência minha, porque ele não está pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego. A demanda versa sobre o restabelecimento do acesso à plataforma e indenização a título de danos morais. Diante do conflito negativo de competência, o STJ foi instado a se manifestar. E ele ali determinou a competência da Justiça Comum, tá? Do Juizado Especial, mas foi além e disse que não existe vínculo entre o motorista parceiro e a Uber, porque se trata de um modelo de sharing economy, né? De economia compartilhada, ou seja, se trataria de um regime de parceria. Tá? Na mesma esteira, essa outra decisão aqui, proferida pelo TST, tá? Uma decisão um pouco mais antiga, se não me engano, ela data de 2019, exatamente, 31/1 de 2019, no mesmo sentido, né? Corroborando aquilo que foi decidido antes pelo STJ. Eu trago aqui também a colação, e já me encaminhando para o fim da minha fala, para respeitar também, na medida do possível, o tempo que me foi dado, ou extrapolar um pouco apenas o tempo que me foi dado, eu trago aqui uma decisão, né, da segunda Vara do Trabalho de Campinas, tá? Uma decisão muito interessante. Por quê? Porque ela faz uma distinção entre modelos de plataforma. Ela diz que existem as chamadas plataformas exploradoras, porque visam efetivamente prestar um serviço e categorizam a Uber como tal, e, portanto, reconhecem o vínculo entre o motorista parceiro e a Uber, e plataformas facilitadoras, que têm como objetivo apenas aproximar as partes, e utilizam como exemplo o Airbnb, em que são as partes que estabelecem a duração da locação por temporada, o valor da locação, se vai haver ali uma taxa de limpeza ou de coleta de lixo posterior à utilização do imóvel, né? Então, faz essa distinção. Acho que esse foi aqui o principal, digamos assim, mérito, né, do juiz Bruno da Costa Rodrigues, que proferiu essa decisão, do doutor Bruno da Costa Rodrigues, que proferiu essa decisão. Ressalto também uma decisão mais recente, né, está ali bem no rodapézinho, né, proferida pelo TST, que foi uma decisão proferida por maioria pela terceira turma. O relator foi o ministro Maurício Godinho Delgado, em que ele reconheceu justamente o que o professor João Berthier mencionou, a existência de uma nova modalidade de subordinação, essa subordinação algorítmica, né? Não há ordens diretas do empregador ao empregado, mas o algoritmo estabelece um modo de prestação dos serviços a ser seguido, não é? Então, haveria aí uma outra forma de subordinação. Bom,
para encerrar propriamente, esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, através do recurso extraordinário 144.6336, que resultou na afetação do tema como tema de repercussão geral, é o tema 1291, que tem como relator o ministro Fachin, e essa discussão ainda está sendo travada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ele terá a última palavra a respeito da questão. Nós aqui pensamos em outras soluções, mas me parece que a última palavra virá do Judiciário, né? E no dia 10/12 de 2024, o ministro Fachin realizou uma audiência pública, né? E aqui eu destaquei algumas falas que dão conta da realidade dessa nova modalidade de prestação de serviço, né? Como o professor João Berthier falou, o Vitor Calil, que é do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, da SEBRAP, ele destaca que o número de motoristas cresceu vertiginosamente, né, que desde 2002 até 2024 teria sido um crescimento de 35%, que normalmente são homens entre 20 e 50 anos, com ensino médio completo, normalmente se autodeclaram pretos ou pardos e têm renda familiar de até 5 salários mínimos. Tá? Isso para traçar um perfil dos trabalhadores que acabam se vinculando à prestação de serviço através dessa plataforma, né? A Adriana Marcolino, né, do Departamento Intersindical, né, de Estatística e Estudos Socioeconômicos, do DIEESE, manifestou a sua preocupação com relação à Previdência, né? Esses trabalhadores tendem a contribuir menos para a Previdência, né, até pela modicidade dos valores que às vezes conseguem auferir, né? Por força disso, é claro que há uma probabilidade grande de termos uma sobrecarga na assistência social mais adiante, né? Quando esse trabalhador não tiver mais condições de continuar prestando serviço. E o José Dari Crem, da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, REMIR, né, se manifestou no que diz respeito à sobrecarga de trabalho desses trabalhadores, né? Como eles recebem uma tarifa menor pelas corridas, né? Se compararmos com outras formas de transporte, eles trabalham, em média, 28 horas a mais por mês do que motoristas de outras empresas ou autônomos, né? Dito isso, e à guisa de conclusão, eu devo dizer que minha opinião pessoal é que, em que pesem as inovações introduzidas pela Uber e por outras plataformas, por todos os argumentos aqui apresentados, e também com base até em artigos já escritos, eu reconheço e considero que há vínculo entre o motorista parceiro e a Uber. Entendo que estão ali presentes os requisitos ou pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego. Talvez um regramento específico, não é, que talvez reconheça alguns direitos e não outros, né, que não obedeça à lógica do tudo ou nada, como nós estamos acostumados no nosso ordenamento, ou é trabalhador empregado e tem todos os direitos, ou é trabalhador autônomo e está excluído da proteção do direito do trabalho, possa ser uma via intermediária. Mas, se eu tiver que apostar, apesar do meu entendimento, me parece que o Supremo Tribunal Federal deve se posicionar no sentido de que não há esse vínculo. Não é? Um exercício de futurologia, não é? Mas, a julgar pelas recentes decisões, sobretudo a partir do tema 725, que reconheceu a licitude da terceirização em atividade fim, e que acabou se desdobrando em outras decisões em que o próprio Supremo Tribunal Federal aplicou o leading case, apesar de não haver aderência estrita, para reconhecer que existem outras formas de prestação de serviços que não a relação clássica entre empregado e empregador, e isso ocorreu para transportadores autônomos de carga, ocorreu também em relação à lei do salão parceiro, né? Então, tendo em vista esses precedentes, me parece que, se for mantida essa esteira, né, esse mote, a tendência é que não haja o reconhecimento de vínculo entre o motorista parceiro e a Uber. Mas, como disse, é um exercício de futurologia e nós precisamos aguardar aqui as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado e espero ter cumprido a missão, apesar de excedido aqui um pouco do meu tempo. Muito obrigado. Excelente exposição, professor.
Desculpa, Nanda, eu só queria mencionar uma coisa muito rapidinha. Professor, o senhor acabou colocando numa das últimas partes da sua apresentação sobre como o trabalhador de aplicativo, o motorista de aplicativo, ele trabalha 28 horas a mais que um trabalhador normal. E por coincidência. Oi? Por semana, Por em média. semana. Caramba. E por coincidência, eu estava falando justamente sobre isso hoje com uma colega de trabalho que também fez direito e agora está terminando a faculdade de psicologia. E uma das perguntas na prova mais recente dela foi justamente sobre o impacto que alguns modelos de trabalho, que são especialmente a uberização e a pejotização, têm na saúde mental dessas pessoas que trabalham por aplicativo, em comparação com as pessoas que têm carteira assinada. E eu achei interessantíssima a pergunta, inclusive abro aqui a oportunidade para caso os senhores queiram falar sobre isso em modo oportuno, porque eu sei que a Nanda também tem as perguntas dela, mas acho interessante de mencionar. Gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Daniel por ter também abordado diversos julgados, é muito importante para o aprendizado. Acho que o senhor, como professor de prática forense, sabe como é importante para a gente ter contato com processos mesmo e ver na prática, né, também essas discussões que a gente tem. É muito interessante saber que o tema 1291 surgiu, aliás, o caso paradigmático, né, do RE, surgiu, salvo engano, do inconformismo com a decisão aqui do TRT1. Aliás, era até de uma motorista mulher. É interessante saber dessas categorias da Uber que você até tinha mencionado, né? Uber X, Uber Comfort. Hoje em dia existe até o Uber Mulher também, porque justamente por esse fato que o senhor salientou, do usuário não poder escolher nem o carro, nem o motorista, estava tendo cada vez mais, e ainda tem, infelizmente, problemas de insegurança, sobretudo relacionados a nós mulheres. Então, eles até criaram essa categoria do Uber Mulher, etc. Mas, enfim, independentemente disso, o caso até envolvia uma motorista mulher, mas antes da categoria ser criada. Então, muitíssimo obrigado, professor. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e sempre muito fofo, como eu disse, e com uma eloquência invejável. A Júlia estava comentando aqui comigo. Agora eu vou direcionar algumas perguntas aos convidados, mas sempre salientando, até pelo formato de mesa redonda, que tanto as perguntas do público quanto as nossas aqui da Liga, embora sejam direcionadas a alguns de vocês, a gente até estimula que outros também participem, também respondam a esses questionamentos, tá? Independentemente do direcionamento. Todos com uma eloquência invejável, aliás. Sim, também. A gente quer ser assim quando crescer, né, Júlia? Eu estava pensando nisso. Agora, iniciando com uma pergunta à professora Karina Tupinambá, mas ressaltando também nosso convite às respostas dos demais convidados. Professora, considerando os recentes debates jurisprudenciais sobre o tema, quais são os principais desafios para o reconhecimento jurídico da relação entre trabalhadores de plataformas digitais e empresas de tecnologia? A senhora já deu uma palhinha para a gente antes, mas, enfim, a gente gostaria de te ouvir mais. Mas eu me cortou essa hora. Quais são os maiores desafios para fazer o quê? Para o reconhecimento jurídico da relação, reconhecimento jurídico mesmo, da relação entre os trabalhadores de plataformas digitais e as empresas de tecnologia. É a responsabilidade mesmo. E se esse reconhecimento deveria acontecer? Me parece que os institutos, eu acho assim, para ser considerado uma relação de emprego, quando a gente pensa nos pilares da relação de emprego, que é remuneração, limitação de jornada, saúde e segurança do trabalho, quando a gente vai adaptar essas ferramentas, esses pilares do direito de emprego dentro dessa relação de plataforma, me parece que fica uma coisa meio desconfortável, meio troncha, fica muita coisa de fora, entende? Fica muita coisa em aberto, desprotegida. Então, por isso que me parece mais adequado a gente pensar, a gente assumir que é uma nova relação jurídica e conseguir abraçar essa relação jurídica dando o tipo de tutela que merece, o tipo de direito que merece. Então, quando eu falava, eu pensei assim, minha dificuldade de entendimento. Quando a gente vai falar de, sei lá, de tratamento isonômico,
entendeu? Entre os empregados, o 461 da CLT. Quando a gente, como é que você vai um motorista se equiparar ao outro? Quais vão ser os critérios se todo mundo, ninguém tem estabelecimento? Quando a gente vai falar de 468, de condição que volta e que anula a condição menos favorável, mas muitas vezes a pessoa conseguiu uma outra fonte de renda e quer diminuir, por exemplo, o número de horas que está no Uber. Então, isso vai ser nula, essa tomada de decisão. Então, assim, a minha dificuldade é encaixar. Eu acho que acaba que como não foi pensado para esse cliente, né, para esse personagem, o enredo, o cenário fica meio troncho, entende? Eu não consigo nada contra, mas eu acho que fica difícil a gente poder. Então, como é que eu sou motorista de Uber, aí eu entendo que eu tenho direito às férias, aí eu vou exigir lá 130 e poucos da CLT. Mas quem é que vai controlar? Você está entendendo? Como é que vai fazer para a gente pensar, não, o dia que eu faltei não vai ser computado para desconto das férias, se eu comprovar que eu faltei justificadamente? Cara, então assim, eu fico meio que curiosa no dia seguinte desse reconhecimento do vínculo. Reconheceu, beleza, bora aplicar essas coisas. Daí, eu acho que esse é o maior desafio, por isso que faz mais sentido para mim a gente construir, de acordo com os parâmetros normativos que a gente tem hoje, um modelo que eu possa proteger e alcançar esse trabalhador. Obrigada, professora. Assim, de fato é uma questão difícil, né? Tá ali quase que num limbo, uma lacuna mesmo. Algum dos outros professores gostaria de comentar essa questão, sobre dentro dos institutos que a gente já tem, talvez o professor Berthier, não sei, como isso poderia ser reconhecido, professor Daniel? Eu posso falar sim, eu acho que essas questões. Vamos lá, primeira coisa. Eu aposto muito, isso eu aposto mesmo na criatividade do capitalismo. É curioso, porque historicamente o capitalismo, toda vez que há um avanço social, ele vê obstáculos. Por exemplo, férias. O discurso lá atrás, mas como vai ter um mês não trabalhado e pago? E férias não estão aí? Eu lembro do Planiol, um livro dele, lembro. Eu li. Planiol é bem mais antigo do que eu. Eu dei aula para o Daniel, não sou tão velho assim. Mas, enfim, o Planiol falava, mas como? Um civilista tradicional, né? Como que vai ter um mês não trabalhado e pago? Hoje as férias estão aí com um terço a mais. Demos conta. 13º salário. Quem não lembra da manchete do jornal o Globo? Como vão ser 13 pagamentos em 12 meses? E está aí. Bom, quando a Constituição chegou à jornada de 48 para 44, e o mundo não acabou. E acho que agora vai diminuir um pouco mais, e também acho que não vai acabar. Na verdade, o que a Carolina trouxe, claro, são questões a se pensar. Mas talvez uma renda mínima, se você cumprir uma tarefa mínima por mês, pensar em calcular férias como se calcula por intermitente, enfim. Isso é uma coisa que eu confio. Não é? Eu não confio no capitalismo, em tudo nele, pela gana de exploração, mas na criatividade dele, eu aposto as minhas fichas todas. Toda vez que algo aconteceu, ele se rearranjou e subsiste, e acho que vamos ter capitalismo mais uns 6.000 anos aí pela frente. Então, acho que não vai ser difícil encontrar as escolhas para tais adaptações. Se vierem leis específicas, acho interessante, mas eu mantenho a posição de que são empregados sim. Outra coisa importante, só para já avançar um pouco aqui num tema, eu vou dar uma de último dos moicanos agora. A atuação do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, me preocupa muito. Por quê? Eu acho que o Supremo, de fato, não está numa grande fase dele. Salvou a democracia, parabéns, mas o Supremo não está numa fase muito boa, não. E um dos pontos elementos do vínculo, por acaso, estão na Constituição? Isso é matéria constitucional? Por acaso é? Ou é o artigo 2º e 3º da CLT? Até que ponto? Porque não é porque é o Supremo que pode tudo. O Supremo é intérprete da
Constituição. Saber se há vínculo, se não há vínculo, é interpretar a lei e, se fraudear, olhar fatos, coisas que não é para o Supremo fazer. O Supremo virou a Suprema Vara do Trabalho. Ele está adentrando em questões que eu acho que não são do Supremo Tribunal. O artigo 7º define direitos dos trabalhadores, ok, mas requisitos do vínculo de emprego, isso é o artigo 2º, 3º da CLT. E se há fraude, se não há fraude, é questão de fato. Então, o Supremo, para mim, nesse ponto, está avançando para uma área da qual não conseguirá sair. Vai ficar respondendo a milhares de perguntas rumo ao infinito, que invadiu seara fática e infraconstitucional. É uma crítica ao Supremo que eu faço. Só para, se me permitirem, só fazer um acréscimo, né? Nós tínhamos lá uma discussão, por exemplo, em relação ao teletrabalho, né? Quando ele foi implementado, né? O artigo 62 da CLT, ele trazia os trabalhadores que estavam excluídos do controle de jornada, e aí falava aquele que exercia atividade externa que seja incompatível com o controle de jornada, o exercente de cargo de confiança, e falava o teletrabalhador, né? Foi introduzido ali o terceiro inciso falando sobre o teletrabalhador. Então, se considerava que seria impossível controlar a jornada do teletrabalhador. Mas aí, com o decorrer do tempo e pela introdução até de determinados meios de controle, né, o teletrabalhador começou a utilizar um sistema desenhado pelo próprio empregador, que conta, que é capaz até de verificar qual é a produtividade dele, o número de toques que ele dá no teclado em função do tempo. Passou a utilizar o webcam, passou a utilizar sistemas de geolocalização, e aí a norma ali foi aprimorada. A própria jurisprudência começou a mitigar e dizer o seguinte, olha, quando for possível, no caso concreto, se verificar que há controle de jornada, o teletrabalhador pode fazer jus ao adicional noturno, às horas extras, né? O que quer que seja. E aí, posteriormente, se fez uma alteração legislativa e hoje diz lá, está excluído do controle de jornada o teletrabalhador que seja remunerado por produção, né? Mas aquele que seja, sobre o qual incidam esses controles e seja possível se aferir qual é a jornada, né? Ele está submetido ao controle de jornada, eu consigo verificar se ele trabalhou à noite, se ele realizou horas extras, né? Então, quer dizer, eu acho que as plataformas também conseguem, né, gradativamente realizar esse controle, né? A gente consegue verificar quais foram as corridas que nós fizemos, utilizando mais uma vez a Uber como um arquétipo, né? Então, ela gera um extrato dos pagamentos e das corridas realizadas para cada motorista. Já me confidenciaram isso várias vezes conversando até com trabalhadores por aplicativo. Então, me parece que é algo que é factível, né? Acho que talvez uma questão de adequação. Mas, sim, de fato, talvez se pensar em uma regulamentação específica, talvez possa ser a melhor solução, né? Nós temos aí esses trabalhadores que estão na chamada zona cinzenta, grise, fronteiriça, né? Os parassubordinados, né? Que talvez demandem aí um regramento próprio. Mas concordo, acho que com o decorrer do tempo, esses mecanismos de controle e um aperfeiçoamento das próprias plataformas, né? Pode permitir esse ajuste, né? Um argumento que é muito utilizado, principalmente do lado do usuário, é que se for reconhecido o vínculo, nascerão novas obrigações trabalhistas e previdenciárias, e que talvez isso não permita a continuidade do serviço nas bases atuais, né? Será que é realmente isso? Né? Então, esse também é um ponto aí para nossa reflexão, né? Talvez um argumento mais utilitarista do que propriamente empírico, né? Então, acho que é algo para a gente refletir, né? Mas queria só, assim, acho que trago mais questionamentos do que soluções, mas acho que são alguns pontos para a gente refletir. E se a gente olhar efetivamente os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego, apesar da necessidade de algumas adequações, como colocou ali a professora Carolina, me parece que a subordinação, ainda que de outro modo, está ali presente, né? Então, enfim, mas esse é o meu posicionamento pessoal, não é a perspectiva que eu tenho para a solução do caso, da questão.
Muito obrigada, professor. Agora, direcionando uma ao professor Bettier, mas reiterando também que incentivamos a participação do professor Daniel, da professora Carolina. E essa pergunta vai mais considerando que o senhor professor Bettier é também professor de constitucional na nossa rival, na PUC-Rio, né? Mas, enfim, assuntos paralelos. E a gente, enfim, até pela interseção entre o assunto da nossa liga e o assunto das mesas agora desse evento, a gente gostaria de perguntar ao senhor, professor, de que forma os princípios constitucionais do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana podem orientar essa regulamentação das novas formas de trabalho mediadas por plataformas, e seria possível até que eles orientem, de certa forma, enfim, independentemente do STF observar ou não isso. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu acho que a nossa Constituição ela tem caminhado para ter uma supremacia mais formal do que substancial. Ela tem pesado pouco nesse assunto. Então, na verdade, os argumentos têm sido mais, como o Daniel falou agora, econômicos. O modelo de negócio não permite que se assegure direitos trabalhistas. Só ressalto que a Uber hoje ganha mais dinheiro com a valorização de ações dela do que com o trabalho das pessoas. Só ressalto isso. A Uber ganha mais dinheiro hoje com quantas ações dela sobem na Bolsa. Mas, enfim, eu acho que o grande ponto é o seguinte, o Brasil enfrenta, eu sou professor de constitucional, mas eu, assim, tenho umas certas ressalvas ao nosso constitucionalismo, porque nosso constitucionalismo, a meu ver, como eu falei, ele errou. Ele esqueceu da primazia da realidade. Eu acho que em 88, o Brasil se achou melhor do que ele era. Nós imaginamos que, olha, nosso passado autoritário, nosso passado mais conservador, misógino, racista, tudo tinha ficado para trás. E está provado que não. Então, acho que nosso constitucionalismo precisa voltar um pouco mais a algumas preocupações sociológicas, para entender um pouco melhor o Brasil. Eu gostei muito, no julgamento do caso do golpe, como ministros citaram as pretéritas tentativas de golpe que o Brasil sempre viu. Falei, finalmente, vimos que 88 não foi o nascimento de tudo, que o passado existe e ele pesa. Então, o que eu acho, na verdade, e essa é uma questão dramática, é que se a gente olhar para a Constituição e como ela trata o trabalho, era para o artigo 7º ser valorizado quase tanto quanto o artigo 5º, não é o que está acontecendo. O artigo 7º está sendo apequenado para cada vez menos gente. O que a Carolina falou, o que ela falou, é realmente um dos caminhos possíveis seria referir algo do artigo 7º para mais gente, concordo. Na discussão política caberia. Então, assim, o artigo 7º tem sido muito desvalorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 7º caminha para ter uma supremacia mais formal do que material. Está no alto, repercute pouco. Esse é um problema. Aliás, se você analisar bem, qual é a grande patologia constitucional brasileira? E aí é um defeito dos nossos governantes todos, de 88 para cá, todos eles. Em vez de você adaptar seu projeto político à Constituição, você mudou a Constituição para adaptá-la ao seu projeto político. Em maior ou menor medida, nossos presidentes todos, de 88 para cá, mexeram na Constituição para viabilizar projetos. Então, nossa Constituição não tem tido a necessária supremacia. É fácil mudá-la. Ela muda mais que o Código Civil. Então, aqui temos problemas severíssimos que o nosso constitucionalismo talvez agora esteja começando a enxergar. Eu lamento que o valor social do trabalho pese pouco, mas tem pesado pouco. Mas que ele esteja espalhado pela Constituição. Não dá tempo aqui, mas numa outra live a gente conversa sobre o quanto o trabalho está presente sistemicamente na Constituição. Mas, com certeza, está presente na Constituição, mas não está presente na reflexão do Supremo Tribunal Federal. O valor social do trabalho está apequenado lá como algo de menor importância. Talvez o ministro Fachin, Flávio Dino, e não mais. Por exemplo, quando uma ministra que eu admiro muito, que a Carmen Lúcia falou, que terceirização em si não é ruim, para o trabalhador é. Ele é menos treinado, pior assalariado,
é um modelo econômico que vigorou e não é ilegal. Mas bom para o terceirizado? Pergunta para o rapaz da limpeza da UERJ se é bom ser terceirizado. É isso. Até para pagamento de verbas rescisórias, né, considerando a subsidiariedade apenas da responsabilização da empresa tomadora, é muito difícil essa ordem cronológica entre a fase de execução de um processo trabalhista e o que o trabalhador mesmo precisa para um terceirizado é muito mais difícil. Então, de 2018 para cá, realmente é uma insegurança muito grande para os trabalhadores, né? É uma pena que o STF não enxergue isso. Algum outro professor gostaria de comentar essa questão dos valores, dos princípios? Talvez o professor Daniel, que também sempre comenta isso nas aulas. Ainda vou puxar matéria com o senhor, hein? Olha, vai ser um prazer, né? Mas, veja, acho que o professor Berthier exauriu o tema, né? Assim, a Constituição, por vezes, é utilizada até para, digamos assim, sustentar, né, essas flexibilizações, né, que nós temos hoje, né? Alguns chamam de precarização, né, do próprio trabalho. Muitas vezes ela também é suscitada para isso, né? A gente também tem que lembrar isso. Por exemplo, né, no tema 725, né, que não é o que a gente está discutindo propriamente aqui, mas que era a discussão a respeito da terceirização em atividade fim, se um dos julgados, né, nós tivemos a DPF 324, que foi julgado, e também um RE, que foi julgado na mesma ocasião em que deram origem ao tema 725. Quando do julgamento do RE, se suscitava, por exemplo, a livre iniciativa, né? E a liberdade de desenho industrial. Então, se dizia o seguinte, olha, veja, a Constituição legitimando a terceirização sob que aspecto? Se afirmou lá que a distinção entre atividade meio e atividade fim era artificial, ela era falaciosa, né? E que cabia ao empresário, dentro da sua, digamos assim, do seu ius variandi, do seu poder diretivo, definir que atividades deveriam ser terceirizadas ou não, né? Então, estou trazendo aqui o outro lado da moeda, né? Mas fazendo coro também com o professor Berthier, que muitas vezes a Constituição, mais do que a Constituição, como ele bem disse, ter uma supremacia mais formal do que material, muitas vezes ela também é utilizada para sustentar, né, essas outras, para dar respaldo, né, a essas outras formas de prestação de serviço, né? Quer dizer, o 170 lá da Constituição foi utilizado, por exemplo, nesse caso, né? Então, algo para a gente refletir, né? Acho que a gente acaba pequenando um pouco o papel da Constituição, do direito do trabalho e, ao mesmo tempo, por vezes, agigantando a competência do Supremo Tribunal Federal, como bem ressaltou o professor João Berthier, né? Eu, assim, como advogado, esse ano eu completo 20 anos de inscrição nos quadros da OAB. Na realidade, assim, até então, poucas vezes eu tinha militado no Supremo Tribunal Federal, né? Hoje é algo muito mais corriqueiro, sobretudo via reclamação constitucional, porque vários temas trabalhistas acabaram sendo afetados, né? Então, algo realmente que não ocorria, sem precedentes, né? E aí, claro, também nos leva a refletir sobre essa atuação do Supremo Tribunal Federal, mas mais do que isso, também nos leva a refletir sobre a competência da Justiça do Trabalho, né? Porque, ao mesmo tempo que o STF afeta esses temas, por exemplo, o parecer do PGR, no caso de pejotização, que tem como relator o ministro Gilmar Mendes, me causa muita preocupação, né? Porque ele diz o seguinte, que se houver uma prestação de serviço que seja fundada em um contrato de prestação de serviço, que a princípio não há competência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria e que, a priori, também não há vínculo de emprego, salvo nas hipóteses de fraude, né? A matéria ainda não foi decidida pelo STF, mas o parecer do PGR já me causa alguma preocupação, né? Ao assinalar isso. Ora, então, nós vamos fazer letra morta do artigo 114 da Constituição Federal de 88, que diz lá que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar todas as ações decorrentes da relação de trabalho,
né, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004? Como é que é isso? Né? Então, a questão, do ponto de vista constitucional, é muito mais complexa. E, como bem colocou o professor João Bertier, afeta também a questão das competências, para mais e para menos. Né? Então, acho que nós temos aí que fazer uma defesa também intransigente da nossa especializada, né, em alguns pontos. Ok? Obrigada, professor. Professora Carolina, gostaria de fazer alguma consideração sobre esse tema, alguma observação? Não, estou satisfeita. Me sinto. Nossa presidente tem uma pergunta direcionada a você, professora. Professora Carolina, a gente tem uma pergunta no chat do Felipe Herberts. Ele perguntou: Boa noite, professora Carolina. Gostaria de perguntar qual seria ao seu ver, a melhor forma para suprir essa lacuna legislativa diante desse grave problema social que é a uberização. Eu aproveito para deixar aqui também, como continuação dessa pergunta, a minha própria pergunta que eu tinha para a senhora, na verdade, que, considerando a sua atuação muito próxima no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e dessa crescente divergência do entendimento do trabalho nas plataformas digitais, como a senhora também avaliaria o papel do TST na construção desses parâmetros jurídicos para a proteção dos trabalhadores para além do Tribunal Superior, no caso do Supremo Tribunal Federal ou o STJ, eventualmente, no que resolver também? Bom, para a pergunta inicial, é aquilo que eu explorei. Eu acho que não quis também falar que não entendi a configuração de um vínculo de emprego e largar todo mundo a ver navios. Então, as soluções que eu imagino são essas soluções. Você pegar pelo direito comparado, que tem algumas obrigações que são interessantes, e ele é fonte reconhecida pela própria CLT, né, a questão dos contratos coletivos, através de associação, de até contratos informais, contratos verbais, de associação de trabalhadores em plataforma, que eu acho que é a normatização mais autêntica, mais aderente que a gente pode ter em relação à realidade desses trabalhadores. A leitura abrangente dos mandamentos constitucionais em relação à proteção dos direitos trabalhistas, como direitos até fundamentais que estão alocados no artigo 7º e que não têm a restrição, a aplicação apenas daqueles trabalhadores subordinados, ou então a gente aguardar e tentar participar o máximo possível de uma construção legislativa autônoma. Então, seriam essas vias para a gente tentar abarcar a proteção desses trabalhadores. Em relação ao papel do TST, com certeza ele sim tem o papel, eu concordo inteiramente, professor Bertier, o Supremo tem nada a ver com essa história, e o mundo para ouvir o que o Supremo acha do Uber, entendeu? Não tem nada a ver. Então, assim, e não tem nada de constitucional com isso, o que tem de constitucional é a Constituição dá direito para os trabalhadores, então esses caras têm esses direitos que estão lá na Constituição, ponto. Agora, o Supremo dizer se tem ou se não tem vínculo, o próprio STJ, através de conflito de competência, ficar puxando sardinha para dizer se tem ou se não tem vínculo, é uma situação totalmente anômala, totalmente esquizofrênica em termos de papel das instituições dos órgãos jurisdicionais. Agora, o TST, sim, o TST que tem que amadurecer esse conflito e a solução, né? E talvez estimular esse diálogo social em relação à solução autônoma desses conflitos, né, o reconhecimento das associações, né, também uma interpretação cada vez mais abrangente de representação, de representatividade, de categorias, para além da configuração de vínculo empregatício, porque dos problemas é esse, como é que você vai, se você não reconhece o vínculo de emprego, como é que tu reconhece que esse pessoal forma uma categoria? É porque, na verdade, a gente tem que entender que a leitura também apequenada do próprio artigo 8º, quando apresenta as categorias, ela estaria superada por uma série de convenções que o Brasil é signatário internacional. Tudo bem que a gente não assinou a Convenção 87, mas a gente assina a Convenção 98, que reconhece outras formas de representatividade e outras recomendações, acho que 135, sei lá, que fala também para além de sindicatos. Então,
Me parece que o amadurecimento desses institutos jurídicos deve ser, né, elaborado pelo TST, tem um grande papel nisso, e aí sim, e aí quando ele definir, e esse tema tem que ser afetado como vinculante para não trazer essa insegurança jurídica de uma turma acha que o outro tem vínculo, o outro acha que não tem vínculo, porque apesar também, né, do Supremo estar num momento de pouca inspiração trabalhista, o TST mesmo, né, ele acaba ficando muito polarizado, como se a grande questão do mundo fosse se tem ou se não tem vínculo. O que tem é que tem que ter direito. Então, não importa qual que é o nome desse direito, qual que é a etiqueta, entende? Então, se você fica muito nessa polarização, né, de TST vermelhinho, TST azulzinho, isso é uma bobagem, isso só acaba trazendo um grande retrocesso para uma oportunidade de amadurecimento das questões que verdadeiramente importam. E aí, se você pensa num modelo fechado, diminui muito, né, essas possibilidades. Então, no meu modo de ver, o TST é o canal de amadurecimento, com participação, e essa participação com mais qualidade, pela construção de precedentes, de temas vinculantes, e aí a audição da sociedade, as audiências públicas, participação dos amigos curi, isso aí que é dos amigos curi, que a gente vai conseguir elaborar melhor esse desafio. Eu travei ou ninguém quer falar? Não, não, Maravilhoso, professora. Era exatamente isso que eu queria ouvir. fazer alguma consideração também. É um tema importante, né, relacionado à competência do TST, do STF. Algum professor gostaria de comentar também? Isso foi muito bem, acho que eu concordo com a Carolina nesse ponto. Eu também, já fui contemplado, né, por aclamação, com a relatora. Pois Não bem, por passando unanimidade. então. Passando então agora uma pergunta mais direcionada para o professor Daniel Queiroz, porque está mais relacionada à futurologia também, que você tinha comentado desde a exposição inicial, mas que a gente também sempre abre para os demais convidados. Professor Daniel, na sua avaliação, é possível construir um modelo regulatório que concilie inovação tecnológica, livre iniciativa e essa proteção efetiva necessária aos trabalhadores? Quais seriam os caminhos mais promissores, enfim, se é que existem caminhos mais promissores dentro dessa análise futurológica? Assim, nós fomos plasmados dentro de uma visão clássica, né? Assim, né? Dessa relação, né? Mas acho até que a professora Carolina já abordou esse tema, né? Quando falou da análise de modelos de direito comparado, né? Nós temos lá a parassubordinação no direito alemão, no direito italiano, principalmente, que talvez nos seja mais próxima, né? Nós temos também uma figura intermediária no direito inglês, né? Então, é, talvez a gente possa pensar em algo dessa natureza. Agora, é estranho, né, a gente afastar o reconhecimento do vínculo e, ao mesmo tempo, por vezes, reconhecer como categoria, né? Outro dia, acho que um aluno até que comentou comigo que na Alemanha tinha sido formado o primeiro sindicato de YouTubers e Instagramers, um negócio assim, se eu não estou enganado, né? Confesso que eu não verifiquei a informação, né? Mas categoria por categoria, né? Então, realmente, né? E uma coisa que me chamou a atenção essa semana, eu saía de Botafogo e passava ali por baixo daquele viaduto que fica ali bem na praia de Botafogo, e tinha, ali bem debaixo do viaduto, colocaram 2 containers como áreas de apoio para trabalhadores da 99, né? E aí eu olhei e falei assim, bom, tudo bem, imaginei o que tivesse ali, né? Uma sala de descanso, talvez água, um banheiro que pudesse ser utilizado, né? Tudo isso é muito bom, mas veja, me parece que a gente tem ali a organização de uma atividade, né? Quer dizer, alguém está se preocupando ali também com as condições de trabalho, né? Então,
E aí você reflete, poxa, será que se isso for um indicativo para o reconhecimento do vínculo, vai se manter? Não é? Ou é mais fácil suprimir, né? Até como uma forma de afastar o reconhecimento desse vínculo. Bom, isso falando no plano fático, né? Mas dentro do exercício de futurologia, eu acho que, como a professora Carolina mencionou, o direito comparado pode ser uma solução. Me parece que criar um regramento próprio, né? Houve um lobby muito forte pela criação de uma norma específica, né, que regulasse a situação dos trabalhadores em plataformas, mas isso acabou sendo deixado um pouco de lado. E dentro dessa perspectiva, se é que a gente pode chamar mais ativista, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, me parece que, não sei se é a solução mais desejável, mas a mais real no momento, é que o Supremo Tribunal Federal diga, né, qual é a natureza dessa relação, né, ainda que eventualmente não tenha ou não tivesse que se manifestar em relação à matéria, porque relação de emprego é uma análise fática, né? E o Supremo Tribunal Federal teria esse papel que deveria ser, né, de uma autêntica corte constitucional. Mas me parece que esses seriam caminhos, né? Uma regulamentação específica legislativa que apontasse uma solução intermediária, talvez reconhecendo alguns direitos, afastando outros, né? Mas criando uma situação de maior proteção para além daquela que seria de um simples trabalhador autônomo ou de um parceiro, como muitos dos julgados que eu aqui apresentei apontaram, né? Acho que poderíamos nos abeberar na experiência do direito comparado, né? Mas, se me perguntarem, me parece que o Judiciário, especificamente o STF, vai ser aquele que vai ter a última palavra em relação a essa matéria. Obrigada, professor. Temos aquela audiência pública, pelo menos para que alguns segmentos da sociedade fossem ouvidos, né? Vamos ver também em que medida isso é capaz de sensibilizar o julgador, né? Pois é, tomara, né? Com base até na perspectiva do controle de constitucionalidade, seria justamente para isso, né? Muito interessante também saber dessa curiosidade do sindicato na Alemanha dos Instagrammers, TikTokers. Talvez com o modelo constitucional aqui da unicidade sindical no Brasil, acho que talvez não fosse possível, né? Porque conciliar essas categorias de TikTokers, Instagrammers, que são um pouco rivais, em apenas um sindicato, acho que talvez fosse difícil. Não sei o que o senhor acha. Pode criar mais de um, né? Vai com base na especialização, né? É só um sindicato representativo da categoria por base territorial, mas sempre é possível a especialização, né? Vai com base na especialização. Assim, Nanda, eu sou de uma época que, na realidade, o YouTube, o Instagram, né? Assim, na minha concepção, seriam mais vistos como ferramentas do que fins em si mesmos, né? Então, eu digo o seguinte, eu sou um professor, eu tenho um canal no YouTube e eu posto as minhas aulas, né? Sei lá, eu tenho lá o modelo que tem lá um perfil no Instagram, porque isso traz mais visibilidade para ele, e, consequentemente, ele consegue ter mais contratos, né? Um ator, né? O humorista, a atriz, a modelo, que seja o atleta profissional, né? Se tiver ali numa busca por contratos de publicidade, etc. Mas a realidade é que, ao longo do tempo, isso se tornou um fim em si mesmo, né? Curioso, assim, eu vejo que agora, então, em que tem vários influencers, né? Você vê algumas pessoas que praticam alguns esportes de forma amadora, tendo mais seguidores do que a pessoa que é a campeã da categoria, né? Porque, e aí ela recebe mais patrocínio, ela tem mais marcas associadas, né? Então, acabou virando um fim em si mesmo, né? E não um meio para um fim, né? Então, assim, na minha cabeça, de quem vai completar 43 anos de idade, isso é um pouco utilizar a palavra surreal não é a mais feliz, né? Mas é algo incomum, né? E nos obriga a uma adaptação a essa nova realidade, né? Só para ilustrar, né? Dentro disso está a pejotização, dentro disso está a terceirização em atividade fim, dentro disso está aqui o nosso tema, que é o trabalho em plataformas digitais,
e, com certeza, novas formas de prestação de serviço que nós, muito provavelmente, não somos nem capazes de imaginar no presente momento, né? Brilhante, professor. Inclusive, aproveito aqui para mencionar que até para nós, um pouco, sou um pouquinho só mais nova que o senhor, mas até para mim essa questão do YouTube, por exemplo, era mais, também nunca foi realmente um fim em si mesmo. E, por exemplo, até o que a gente está fazendo aqui, que a gente está numa reunião pelo Zoom, mas a nossa transmissão está sendo pelo YouTube, e como forma de difusão da educação, por exemplo, um professor também que posta suas aulas, a professora Carolina, por exemplo, que posta no Instagram sobre ensinando muitas coisas além de todos os projetos que ela faz parte. Então, assim, realmente é muito interessante ver como as coisas, principalmente com o advento da internet agora, estão se desenvolvendo e mudando as relações de trabalho que a gente já conhecia. Por isso que os senhores estavam falando esse tempo todo sobre a futurologia e também uma criatividade, não só do legislador, mas também até dos intérpretes do direito, para poder saber lidar com essa com todas essas novas questões que estão chegando. Inclusive, acho que em uma próxima oportunidade a gente vai ter muito que tratar das questões de trabalho também com relação à inteligência artificial, que não está muito próximo, não está muito distante, na verdade, de se tornar também uma questão para além do que a gente às vezes pensa que está só ligada ao direito penal, né? Acho que muito do que as pessoas falam nossa, imagina, você chega lá e tem como prova um vídeo criado de inteligência artificial de você cometendo um crime. Mas acho que para muitas outras coisas também é muito importante a gente pensar. Agradeço mais uma vez imensamente a participação de vocês e a resposta às perguntas. Abro aqui a oportunidade da professora Carolina, professor João Bertier também responderem a essa pergunta que foi feita, direcionada ao professor Daniel. Não, eu estou feliz, eu estou ótima, Júlia. Estou satisfeita, concordo com o Daniel. Eu acho que, de fato, um debate quanto à inteligência artificial vai ser muito importante, né? Até porque já tem empresas escolhendo empregado através de IA, né? Isso é um problema. Porque a IA, no fundo, ela é uma inteligência, não é uma filosofia artificial. Ela reproduz o que o mundo é. Se deixar escolher, vai escolher o homem branco para ser o autoempregado, porque a chamada inteligência artificial, ela trabalha com o que existe. Ela não sai da caverna, seguindo o conselho do Platão. Então, não temos uma filosofia artificial, e de filosofia precisamos, só isso. Tá aí um spoiler para os nossos próximos capítulos. É isso. A inteligência artificial, ela trabalha hoje com base num binômio, né? É o machine learning e o deep learning, né? Então, há primeiro uma imputação de dados, depois o algoritmo começa a trabalhar por conta própria, né? E aí a grande discussão é até onde pode ir esse algoritmo. Mas, como disse o professor João Bertier, né? Há uma imputação inicial que pode reproduzir toda a gama, toda a sorte, né, de preconceitos e de visões, né, que são inerentes ao ser humano como um todo, né? Então, hoje já se fala da questão dos gêmeos digitais, né? Quer dizer, a possibilidade do algoritmo reproduzir os padrões de conduta de um trabalhador e continuar prestando serviço, por exemplo, durante períodos de férias e licenças, né? Como é que se daria a cessão desses direitos, né, relativos que seriam até direitos da própria personalidade do trabalhador, né? E por quanto tempo seria possível se dar essa cessão, né? Então, nós temos aí limites que, de fato, ainda são inexplorados, né? Vale a pena aí, fica a dica aí também, né, para um próximo encontro. Seria ótimo, a gente já está se encaminhando para o encerramento desse, mas aquele gostinho de quero mais não saiu, então foi realmente um possível tema para os nossos próximos encontros, e considerando até que a gente está se encaminhando para o nosso encerramento, a gente gostaria de solicitar a cada convidado, cada professor que tivemos a honra de receber aqui,
que faça suas considerações finais sobre esses desafios, as perspectivas futuras da uberização no Brasil, começando com o professor Berthier, se possível. Eu só diria uma coisa: no fundo, o que muda a sociedade não é o direito, não, é a política. Por isso é importante apostar no ambiente democrático, é isso. A gente se esforça para não atrapalhar e melhorar alguma coisa, mas o que muda a sociedade é a política. Por isso é essencial ter democracia preservada. Obrigado. Obrigada, professor. Agora passando para a professora Carolina Tupinambá, para as considerações finais também. Pessoal, eu gostei muito de participar, fiquei muito feliz até de saber da existência da própria Liga, então estava comentando com a Julinha aqui que um trabalho muito legal eu acho que vocês têm que fazer outras reuniões com mais temas, muito trabalho, em 20 minutos tudo pode mudar, está cada dia mais dinâmico. E essa questão do Uber, às vezes a gente fica, né, muito preso a esse contorno jurídico, e quando a gente chegar à conclusão, o Uber vai estar sem motorista, né? Só o carro dirigindo sem trabalhador nenhum. Então, por isso e tem muitos países que já estão assim. Então, por isso que eu acho que é muito urgente essas definições, de uma forma ou de outra, enquadrando em que cenário for, porque para a gente conseguir trazer um direito a tempo, né? De alcançar pessoas, porque senão o carro vai estar até sem motorista. Então, por isso que eu acho que é sempre enriquecedor esses debates como propulsores do amadurecimento dessas discussões e até, em último grau, a gente conseguir realmente trazer alguma solução transformadora. Muito obrigada, professora. A gente espera ter a senhora também, o professor Berthier, até o professor Daniel também, em futuros encontros, nesse gostinho de quero mais. E abrindo agora para as considerações finais do professor Daniel. O mais fofo departamento de processo, sem reiterar. Só quero agradecer pela oportunidade, dizer que foi uma grata satisfação partilhar desse painel, né? É a subversão do temor reverencial, né? Porque estive aqui com dois docentes, dois colegas que eu admiro de forma irrestrita, né? Pela capacidade, pela dedicação, pela seriedade. Então, quero agradecer a generosa acolhida, né? E dizer que, de fato, nós estamos vivenciando aí grandes desafios, né? O professor João Berthier, quando introduziu lá as lições de Direito do Trabalho para a gente, trouxe uma citação célebre do Lacordaire, né? Que dizia assim: entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, é a liberdade que escraviza, é a lei que liberta, né? Então, algo para a gente refletir e ver em que medida essa citação ainda pode ser aplicada nos dias de hoje, né? Diante de tantos desafios, uso de inteligência artificial, novas formas de prestação de serviço, né? O que fazer com isso diante da nossa realidade, né? E diante de uma sociedade, como bem disse a professora Carolina, se transforma muito mais rápido do que o direito, por vezes, é capaz de acompanhar, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Agradecendo mais uma vez e reiterando, como a gente disse, Júlia, esse tipo de aluno que a gente quer ser, né? Tão aplicado que 20 anos depois ainda concentra o conhecimento da aula de Direito do Trabalho do professor Berthier. Se bem que a aula é tão boa que a gente vai rememorando sempre, né? Em nome da Liga Acadêmica de Estudos Constitucionais, agradeço profundamente aos nossos convidados pela disponibilidade, pela excelência das exposições e, sobretudo, pela generosidade em compartilhar os seus conhecimentos conosco numa segunda-feira à noite. Enfim, o professor Daniel está no meio da UERJ também, coitado ali, entre INPJ e as turmas de processo, de prática. Também gostaria de reiterar que o formulário de presença já se encontra disponível no chat para os alunos que estão aqui acompanhando o nosso debate. E aproveitamos ainda para convidá-los para a segunda mesa do nosso ciclo de debate, dedicada ao tema da pejotização, que será realizada na semana que vem, no dia 30 de junho, às 19 horas, tema muito correlato, e que, inclusive, nossos 3 convidados chegaram a comentar hoje, e que será para dar continuidade ao nosso evento sobre a interseção entre direito constitucional e do trabalho. Muito obrigado pela presença de todos, e desejamos uma excelente noite, e declaramos encerrada a presente mesa. Muito obrigado, pessoal!
Muito obrigada, pessoal, pela participação. Desejamos uma excelente noite. Aproveito aqui, na verdade, para pedir, solicitar, caso não fosse onerá-los, aos palestrantes que permanecessem na reunião por só mais 5 minutinhos após o encerramento da transmissão, para que possamos fazer as considerações finais com os senhores e a despedida adequada. Mas, pessoal, muito obrigada realmente pela participação. Como a Ananda disse, o link do formulário já está disponível para contabilização de presença e logo também será disponibilizado o certificado contabilizando a presença, e eu agradeço mais uma vez pela participação. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado.